Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec para mais uma apresentação de um trabalho aqui muito legal. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Mas antes, como sempre eu esqueço e depois que me lembram, eu quero agradecer aqui aos amigos que se inscreveram no nosso perfil, que hoje já somos 5 mil no perfil, o perfil está até cheio. Nós somos 1.700 na nossa página do Facebook e já estamos com 970 inscritos lá no canal Estudar Kardec. Olha, show de bola! Vamos chegar nos 1000, ok? De coração, muito obrigado a todos vocês. Queridos, queridas, o nosso trabalho de hoje tem um título já conhecido, mas com um texto totalmente diferente, que chama-se A Importância do Estudo. É um trabalho que foi extraído do livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que está postado no site harmoniaespiritual.com.br. E é um dos trabalhos que o canal gosta muito de fazer, é falar sobre a importância do estudo. E mais uma vez, vamos lá, não vamos nos cansar de dizer que sem o estudo não adianta dizer eu sou espírita, porque não é um completo espírita. O espírita tem que ter conhecimento, ele tem que ter estudo, ele tem que conhecer a fundo os trabalhos que Allan Kardec, através dos nossos amigos espirituais, trouxeram para a gente, nos deixaram aí um trabalho fenomenal. Principalmente essa obra aqui, ó, O Livro dos Espíritos. Ok? E vamos lá, né? Não vamos aumentar muito o nosso tempo não, ok? Roda a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Bem, estamos de volta e agora vamos lá falar sobre o nosso trabalho, e começa dizendo assim: muito já se falou sobre o apelo contido na abertura das instruções dos Espíritos, no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Apelo este que vem antecedido por um vigoroso chamado do nosso Espírito Verdade, que diz: escutai-me, e relata. Escutai-me reforça o instruí-vos, ações sem as quais não é possível a apreensão do conteúdo da doutrina espírita. Se a gente não escutar, se a gente não se instruir, não vai adiantar nada. Nem de apreciação do conteúdo da doutrina espírita, repito, nem de conhecimento algum. E de fato é verdade. Se a gente não se empenhar, se a gente não estudar, se a gente não absorver o conteúdo e entender, não vai adiantar de nada. Não só aqui nas leituras das obras de Allan Kardec, mas em qualquer outro estudo que você venha fazer. Ficando assim a pessoa que é desinteressada, totalmente insulada e mergulhada em opção própria na noite da ignorância. Ou seja, ele vai ter
respostas ou conhecimento dele próprio mesmo, aquilo que ele acha que é a verdade, e não uma coisa correta, uma coisa bem analisada, bem estruturada, que foi o que Kardec deixou para ele. Não tem falhas. As perguntas e as respostas são exatas, como se fosse matemática, é exato. A outra expressão imperativa do Espírito Verdade é amai-vos. Coloca-se como primeiro ensinamento, indissoluvelmente ligado ao instruí-vos. O segundo, Dizemos indissoluvelmente porque, ligado ao amor, não se dispensa instrumentos práticos para poder transformar-se em serviço, em doação consciente e competente, a benefícios próprios da vida do nosso progresso espiritual. Quando Albert Schweitzer tomou conhecimento da propaganda convocando voluntários para atender a miséria negra das selvas, sentiu-se ele tocado e algo em sua alma falou-lhe que aquela seria a obra da sua vida, a sua entrega verdadeira ao Mestre Jesus. Mas, antes de se enganjar, ele refletiu bastante, procurando saber como poderia ele ser útil aos seus irmãos sofredores. O que possuía de concreto, no momento, ele para poder ajudar? Perguntou-se. O maior cultor de bar do mundo civilizado, organista exímio e filósofo laureado, homem totalmente aclimatado à polidez e às exigências intelectuais e culturais dos movimentos de vanguarda de seu tempo. Chegava à conclusão de que nada era e nada tinha como servir aos seus irmãos lá na África, quando primitivos das selvas africanas. E só uma pequena pausa. Eu aconselho que todos leiam sobre a vida de Albert Schweitzer. Vocês vão ver que trabalho honroso que esse irmão fez. E seguindo, aí ele decidiu preparar-se e foi estudar medicina, especializando-se em doenças tropicais a fim de poder ajudar. Foi o amor que o inspirou, dizendo-lhe: dai-me, Albert, instrumentos para que eu possa agir. E foi assim que o cidadão cósmico, que viria a ser mais tarde o detentor do Prêmio Nobel da Paz, após ter se habilitado pelo estudo e pela experiência, rumou para as florestas fechadas do Congo, às margens do rio Agowe, na África Equatorial Francesa, para escrever a sua epopeia de amor a Deus e aos homens, convertendo-se num dos homens símbolos do mundo contemporâneo. Vamos analisar rapidamente esse contexto, de Albert. Eu vou ajudar as pessoas, mas eu preciso de algo mais. Não adianta o meu estudo de filosofia, disso, daquilo, que não é o bastante, pensou ele, para me poder ajudar de fato os meus irmãos necessitados. O que ele fez? Foi fazer medicina. Porque ele iria lá na África, no Congo, realizar um trabalho muito maior do que aquele simplesmente de estaria ajudando um ou outro. Deu para a gente captar a ideia do autor desse trabalho aqui, comparando Albert com o que a gente está falando de estudo? Se eu não começar a entender as obras, como é que eu vou ajudar aos meus irmãos necessitados? Aqueles que são doentes, não só do corpo, mas mais doentes ainda, como todos nós somos, da alma. Como é que eu vou ajudar se eu não tiver conhecimento?
Ou também digo, e se a gente tiver o conhecimento errado? Porque o que a gente vê hoje no ME, para quem não sabe, é o movimento espírita, é uma enxurrada de livros dizendo N coisas totalmente, muitas vezes, diferentes do que está aqui nas obras de Kardec. Como é que com isso eu vou auxiliar alguém? Fala-se muito em, eu tenho que fazer minha reforma. É claro que tem que fazer sua reforma. Mas não é só se reformando que você vai ajudar o outro. Você tem que se reformar e ter conhecimento. As duas coisas tem que estar ali, ó, juntinho. Pô, mas é difícil, Dutra. Eu sei. Mas enquanto estivermos a caminho, tentando mudar, fazendo a nossa reforma, tentando, estou dizendo já mudado, não, tentando, a gente já está com N pontos de ganho. Porque é isso que o nosso Pai quer, que a gente pelo menos tente, que a gente lute, que a gente muda, nem que seja um pouquinho, mas que a gente faça isso. E continua. Na trilogia de Joana de Ângeles, estudo correspondente ao qualificar, que juntamente com espiritizar e humanizar, formam um triângulo equilátero, definidor das responsabilidades para o centro espírita. Viabilizar-se o estudo, insertar-se condições básicas para que ele se realize é responsabilidade do centro espírita. Realizá-lo é tarefa do espírita. Eu vou repetir. Na trilogia de Joana de Ângeles, o estudo correspondente ao qualificar, que juntamente com espiritizar e humanizar, formam um triângulo equilátero, definidor de responsabilidade, que é o centro espírita. Viabilizar-se o estudo, insertar-se condições básicas para que ele se realize, condições mínimas, é a responsabilidade do centro espírita. Realizá-lo é uma tarefa nossa, do espírito. Então o centro tem que estar como seu pilar principal, queiram ou não queiram, critiquem ou não me critiquem, tem que ser o estudo. O pilar base de qualquer casa espírita é o estudo. Os outros trabalhos dignos, lindos e muito bons são segundo lugar. Por que eu estou falando isso? É porque, infelizmente, eu vejo em algumas casas, não que eles estejam totalmente errados, mas ao meu ver, sou eu que estou dizendo, eu vejo eles darem ênfase maior a outros trabalhos do que o trabalho de estudo. Tem casa, vou dar 2 exemplos. Tem casas que se focam em fazer palestras. Bom, é bom, mas para mim não é o foco principal. Tem casas que se empenham em estar fazendo doações. É bom? É ótimo, mas não é o principal. O principal é o estudo. Não me lembro quem foi, mas alguém já disse. A casa espírita, ele é um local socorrista para as doenças da alma. E, em primeiro lugar, ela é uma escola de aprendizado. E escola a gente faz o quê? A gente estuda, a gente
aprende. Depois que a gente tem isso montado, o resto a gente pode fazer tranquilamente. Se você não estudar numa faculdade, por exemplo, você não vai ser um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro. Você primeiro tem que estudar. Você não pode ser engenheiro antes disso, você não pode ser médico antes disso, você não pode ser advogado antes disso. Na casa espírita não muda, é a mesma coisa. Tem que ser primeiro um bom espírita, aprender, para depois eu estar fazendo as outras coisas. Porque até para doar alguma coisa para alguém, você tem que ter tato. Né? Senão fica aquele negócio que a gente vê, né? As pessoas ainda com aquelas caras tudo fechada, não dão um sorriso. Isso não existe. Bem como existe. O diretor, todo pomposo, sério. Sorria. Sorria até na hora que você estiver fazendo a prece de abertura. Porque essa semana tem um outro vídeo nosso aí, falando sobre a prece. A prece tem que sair de dentro, mas ela não tem que sair com cara fechada, não. Ela pode sair com um sorriso, mas que sai de dentro. E quando ela sai de dentro, que a gente joga isso, a gente vê na pessoa que ela está tirando lá de dentro dela, mesmo que seja uma prece já pronta. Esse é o mais importante, meus irmãos. E vamos continuar. Nesse sentido, estudar não é apenas a proposta para a absorção de valores externos, de informação apenas, mas um convite favorecedor do autodescobrimento, através da reflexão atenta, repito, de todos os estímulos que recebemos, inclusive dos conteúdos psíquicos que emergem do nosso inconsciente, do nosso interior, influenciando o comportamento pessoal. Acabei de falar nisso. Justifica-se assim o chamamento da benfeitoria espiritual aos médios e a todos nós. Estuda a doutrina espírita e estuda-te. Estuda a doutrina espírita e seus livros fundamentais em primeiro lugar, depois de os outros. Em primeiro lugar, Kardec, depois os outros. Os outros é que são complemento. O nosso, não é complemento. Estudar, destarte, é a palavra de ordem do dicionário da vida, pois o saber descortina os olhos deslumbrados do homem. O mundo é a criação divina, suas leis e beleza e harmonia que vigem de tudo, facultando o integrar-se nesse todo e em si mesmo, de forma ajustada, consciente, felicitando e felicitando-se. Recentemente, lemos numa propaganda de determinada empresa comercial a seguinte frase: aprender a ampliar o significado da vida. Efetivamente, o saber apresenta renovação, descobertas, possibilidades novas, que lançam a plataformas constituídas a partir do que já foi adquirido, impondo-se como necessidade vital. Particularmente, a aprendizagem espírita é a luz no caminho e nos meandros da alma humana, apontado às saídas libertadoras para o formoso mundo do si. Todos conhecem o si, né? Se fosse assim, se fosse não sei o que lá, né? O saber espírita é tão importante para a prática mediúnica que,
o nosso mestre Allan Kardec inicia e conclui o livro dos Médiuns com uma apologia ao estudo. Nas primeiras linhas da introdução, já falei isso várias vezes, do livro ele escreve: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. E, felizes nos sentimentos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos os terem logado e evitá-los. E no final do livro, na última página, último parágrafo, após advertir quanto aos cuidados que é preciso tomar para frustrar a ação dos espíritos embusteiros, ele coloca enfático: estudai antes de praticardes, porquanto esse é o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. Meu Deus do céu! Olha que legal, e eu vou repetir. Prestem atenção. Estudai antes de praticardes. Estuda antes de praticar. Porquanto é esse o único meio de não adquirir experiência à vossa própria custa. Fantástico! Recorrendo ao livro dos Espíritos, obtemos preciosos estímulos para a valorização do estudo. Na questão 227, respondendo à indagação de como instrui os espíritos errantes, os benfeitores da humanidade informaram: estudam e procuram meios de elevar-se, reforçando essa proposta na questão 967 e afirmarem que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, não sentirem ciúmes, não sentirem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens, tendo o amor que os une e o bem fazem como fonte de suprema felicidade. Então, fica aí como dever de casa a questão 227 e a questão 967 do Livro dos Espíritos para vocês reverem. Sintetizando essa proposta de harmonia e ventura espiritual, vemos-la apoiada em 3 condições essenciais. O prazer do conhecimento, que é o debruçar-se a inteligência sobre a criação divina, a fim de compreendê-la, dela participar conscientemente. A pureza, que é a vitória sobre as paixões materiais. E o amor, que sustenta a vida e emula o ser, e doar-se incondicionalmente. Recorrendo a Emmanuel, destacamos esses lúcidos ensinamentos. Já se disse que 2 asas conduzirão o espiritismo humano à presença de Deus: amor e a sabedoria. Depois de referir seu amor, o amigo espiritual esclarece o papel da sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, através do qual se escolhe a influência de vanguardeiros no nosso progresso. Concluindo que estudar é servir, são rotas inevitáveis na obra da elevação. Realçando que o livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmado às emoções e concepções
de quem nascem os grandes movimentos da humanidade. E encerrando aqui, de Joana de Ângeles, em Estudos Espíritas, tomamos os empréstimos estas abençoadas reflexões. Estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever de que não nos é lícito protegar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Vou repetir. Joana de Ângeles, em Estudos Espíritas, tomamos de empréstimo estas abençoadas reflexões. Repetindo, estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever de quem não nos é lícito proteger, seja qual for a justificativa que nos apoiemos. Cada conceito necessariamente examinado reluz e clarifica o entendimento, não tendo como postergar, reafirma, facultando mais essas amplas percepções em torno da vida e dos seus fenômenos. Estudar, pois é atitude essencial à vida. Estudar de todas as formas ao alcance lendo, ouvindo, refletindo, meditando e interagindo com as pessoas, com a natureza, consigo mesmo, aproveitando essas maravilhosas viagens da evolução, minuto a minuto, com a consciência atenta para reter o que Deus tem para nos oferecer. Fechando com a frase que eu falo sempre no final e hoje eu vou falar antes. Espiritismo sem estudo, sem Kardec, é espiritismo sem qualidade. E assim, encerramos mais esse trabalho magnífico que tem o título A Importância do Estudo, do livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Para quem queira, ele está postado no site harmoniaespiritual.com.br. E aqui, queridos irmãos, ficamos por hoje. Eu já ia me esquecendo. Estava programado para este vídeo, não ser este vídeo hoje, seria um vídeo que chamamos de escutatória. Mas como eu sempre faço, mesmo estando público o texto na internet, mesmo assim, nós normalmente aqui do canal enviamos um e-mail, um zap, alguma coisa do tipo, para quem fez a publicação e pedimos autorização para estar refazendo esse trabalho em vídeo. Como não veio autorização do trabalho que eu prometi que seria hoje, então nós não fizemos e fizemos para esse aqui que está autorizado. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado por tudo. Obrigado pela paciência de nos escutar mais um pouquinho. E fica aqui o meu beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, ok? Fiquem com Deus e, repito, não se esqueçam, Espiritismo sem estudo, Espiritismo sem Kardec é Espiritismo sem qualidade. Um beijo enorme no seu coração. Fiquem com Deus. Fui.